casal, ele acaba virando a metáfora do país que está sem se falar, que está rompido, que está separado, mas que está tentando imaginar uma possibilidade de conciliação, uma nova forma. Não vamos publicar. Você realmente não está interessado em impedir um desastre, né? Você não confia na democracia? Claro que não. Deveria. Débora, Paulo, o filme é baseado em uma peça do Guel Arraes e do Jorge Furtado. Então eu queria saber como chegou o convite para estrelar essa adaptação. Nós dois, na verdade, fomos chamados em cima da hora, não éramos nós que íamos fazer o filme, né? Aí o Caio me chamou o Paulo, e já tinha achado um projeto muito interessante. E, de repente, ele me liga e fala: Débora, vou te fazer uma proposta muito louca. A gente começa a filmar daqui uma semana e eu queria te chamar para fazer. Eu falei: nossa, legal, eu fiquei super empolgada, fazia anos que eu não fazia um filme. Eu conheci a peça, né? Confesso que quando soube que estava sendo feito filme e que eu não estava no elenco, eu falei assim, pô, esse papel aí acho que era para mim, assim, não sei. Então eu fiquei muito feliz, logo de cara eu topei, todo mundo entendeu a necessidade de se fazer esse filme. E todo lugar que eu falo desse filme, as pessoas, pô, legal que existe esse filme, legal que ele esteja sendo feito. E para mim, realmente é muito novo o fato de você fazer um filme, falar agora que está estreando um filme que eu fiz e que eu filmei há um mês atrás, né? Eu tinha certeza que a gente ia ficar junto para sempre. Não consigo imaginar nada pior do que me separar de você. Débora, um dos muitos temas que sua personagem traz para o debate são justamente as escolhas da mulher, e de uma mulher na casa dos 50 anos. Amor, sexo, desejo, liberdade, monogamia, vontade ou não de ser mãe, tudo isso está envolvido no seu papel. É raro encontrar isso de uma forma tão simplificada e natural em um texto? É difícil achar um papel tão interessante, né? E que traz a mulher, assim, nesse lugar, né? Uma mulher tão moderna, né? Uma mulher tão empoderada, e ela ser a que traz as ideias, eu acho, mais interessantes, assim. É ela que quer quebrar as regras, é ela que quer tomar as atitudes mais corajosas. Ela fala sobre muitos assuntos importantes nesse momento no país, né? Política é mais sentimento do que lógica. Na política quase tudo é teatro. O problema é que, como no teatro, às vezes o público está passando pelo vilão. Caio, o debate marca sua estreia na direção de um longa-metragem. Antes você já tinha comandado o especial da Globo, Amor e Sorte, e algumas outras peças de teatro. O que você achou mais desafiador no fazer cinema? Uma das coisas que eu mais gosto como diretor é trabalhar com os atores, é o meu maior prazer, disparado e tal. É muito gostoso inventar com a câmera, posição de câmera, mas o meu grande barato é trabalhar com os atores, é ver o que dá para tirar deles. E aí, ser diretor é muito mais do que isso, né? Você tem uma responsabilidade muito grande com o prazo, com a equipe, com o horário, com o orçamento. Então, foi um aprendizado muito grande nesse sentido, né? Do que significa toda a produção, todo esse compromisso com a equipe. Para mim, foi um gigantesco aprendizado. Guel, Jorge, o filme é uma espécie de popurrí dos temas mais latentes e polêmicos no Brasil de hoje. A gente tem armamento, corrupção, vacinação, pandemia, aborto, estupro e por aí vai. Eu queria entender de vocês por que colocar essas discussões na pele de um casal de jornalistas recém-separado. Foi uma escolha para simplificar o debate, para tornar ele mais palatável para o público? Eu acho que foi um pouco de ciúme ou inveja que nós temos, os jornalistas, que podem escrever e botar no ar todo dia, falar hoje, escrever hoje, botar no ar hoje. A gente fica anos fazendo um filme. Os temas, tem vários temas importantes, mas a vacina foi que disse, bom, não dá para ficar quieto, né? A gente está contando os dias para tomar vacina, a gente tem filho que quer que tome, a gente viaja para fazer uma vacina e a gente tem um presidente único no mundo que não se vacinou, um único líder mundial não vacinado, que falou contra a vacina o tempo inteiro, que disse que ia virar jacaré, que associou com a AIDS. Então isso aí, não é possível que a gente fique quieto, a gente tem que chegar uma hora que diz, não, preciso falar alguma coisa, está me fazendo mal ficar quieto. Só uma coisa sobre jornalistas, o primeiro texto que a gente escreveu era no meio da pandemia, e a gente que é contador de história, a gente não tinha onde contar história, não tinha como produzir, a gente não tinha... E os jornalistas, nesse momento, eram os únicos que estavam contando as histórias verdadeiras do Brasil. Então, como se a gente invejasse um pouco eles, a gente quisesse ser um pouco como eles. Da história brasileira, que foi ter um presidente negacionista no meio de uma pandemia, isso já é realmente, sei lá, é uma conjunção astral
raríssima. E no momento em que nós queríamos contar nossas histórias para contar, só os jornalistas estavam. Então acho que houve quase com a intuição, né, nesse sentido. Caio, você já disse em entrevista que esse filme de agora, O Debate, une seus 2 temas preferidos, amor e política. Definitivamente no Brasil de hoje esses 2 temas não andam lado a lado. Você acredita que a gente ainda pode mudar isso? Que a gente pode entender que eles são indissociáveis, amor e política? Eu acho que essa é a chave, né? O que o Jorge fala é muito importante, é que por mais que a gente discorde, a gente é um país, a gente vai continuar convivendo, a gente vai continuar decidindo tudo junto, né? Os impostos que a gente paga, as leis que a gente vai seguir. Então, o casal, ele acaba virando a metáfora do país que está sem se falar, que está rompido, que está separado, mas que está tentando imaginar uma possibilidade de conciliação, uma nova forma de conviver discordando, né? De respeitar a opinião do outro. O amor é extremamente político nesse sentido, né? A gente conseguiu juntar tudo de uma forma indissociável, então eu acho um dos grandes méritos do roteiro. Primeiro de tudo, o diálogo no nosso país se rompeu porque a gente perdeu uma base principal para conversar, que é a verdade. A gente virou um país de negacionistas e de fake news. Então, a verdade, o elogio da informação verificada, da informação bem analisada, da ética de como que é divulgada uma informação, como ela é enfocada, esse primeiro é um assunto primordial, ele é pré-democracia, né? Ele é pré-político. Primeiro a gente precisa acreditar no jornalismo, defender o jornalismo, defender a liberdade, defender a ciência, a vacina, para depois começar a falar sobre as outras questões, né? Sobre a fome, sobre educação, sobre meio ambiente. Agora você vai ficar imparcial. Marcos, a gente não pode dizer isso no telejornal. Um debate que vai definir a vida ou a morte de milhares de pessoas.